ZYU 202, Rádio Conselheiro FM, operando em 87,7 MHz. Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores. Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e você está comigo. Zuri Maurer. Em mais uma edição do programa Opinião Pública. E juntamente com o professor Jorge Carvalho. A raposa felpuda da política friburguense, operação técnica de José Augusto. Apresentaremos informações, análises e propostas para os temas de utilidade pública que realmente interessam e por vezes afligem a comunidade friburguense, especialmente aquela que se faz presente no pujante, mas sofrido e maltratado distrito de Conselheiro Paulino. Aqui tem opinião e é pública. Informações, análises, propostas. Está começando o programa Opinião Pública. E nesta 26ª edição, destacaremos predominantemente o 6º distrito de Conselheiro Paulino. Um distrito que realmente, conforme disse, sempre digo, bastante pujante, mas sofrido, maltratado e desprezado pelas autoridades. Este distrito, que celebrou os seus 67 anos de criação no último dia 7 de janeiro, realmente tem se destacado no cenário municipal. E, mesmo assim, poucos conseguem valorizar a sua importância, sequer lembrar-se da sua data de criação. Foi em 7 de janeiro de 1952, com o então governador Hernani do Amaral Peixoto, através de um decreto, autorizou a elevação da localidade denominada Fazenda da Ponte de Tábuas à categoria de distrito. Naquela época, esta prerrogativa cabia exclusivamente ao governo do estado, ao governador do estado, quando então, naquela ocasião, assim se manifestou e, naquela ocasião, a então Fazenda da Ponte de Tábuas foi denominada Conselheiro Paulino, em homenagem a Paulino José Soares, ao conselheiro Paulino José Soares. E desta forma, nesta edição, estaremos tratando dos aspectos que envolvem o 6º distrito, suas potencialidades, suas virtudes, suas deficiências e todas as circunstâncias que cercam o 6º distrito, que, segundo as estatísticas, é o 2º mais industrializado do município de Nova Friburgo, localizando-se a 140 quilômetros da capital e estando a 7 quilômetros da sede do município. Com uma população estimada de 40 mil habitantes, está conurbado. O que seria conurbado? Para que você entenda, é a unificação da mancha urbana de 2 ou mais regiões. E, em consequência do seu crescimento geográfico, este processo
dá origem à formação de regiões metropolitanas. E isso, de certa maneira, já acontece quando você observa que já não existe grandes áreas desocupadas entre a sede do município, o primeiro distrito, e Conselheiro Paulino. E desta forma também, por conta da sua pujança, é responsável por uma significativa parte do PIB municipal. E é um distrito que, devido à concentração de suas indústrias, em sua maioria metalúrgicas, siderúrgicas e confecções, principalmente do setor de moda íntima, tem se destacado neste cenário. Conforme disse, Conselheiro Paulino foi formado de terras desmembradas dos primeiro, segundo e quarto distritos, tendo sido criado, repetindo, pela Lei Estadual número 1428, de 7 de janeiro de 1952. Até então, com o nome de Fazenda da Ponte de Tábuas, e que depois, em homenagem, conforme também disse, a Paulino José Soares de Souza, conhecido como Paulino de Souza, proprietário rural e político brasileiro, filho de José Soares de Souza, Visconde do Uruguai, o distrito teve esta denominação. É formado por cerca de aproximadamente 400 logradores distribuídos em praticamente 45 bairros. Ou seja, é uma extensão de 52 quilômetros quadrados que se mostra bastante pujante, bastante significativa, e eu diria que, face à diversidade de economias que temos, praticamente tem vida própria. E desta maneira, assim trataremos este assunto nesta edição, como forma inclusive de homenagearmos o 6º distrito de Conselheiro Paulino rumo aos seus 70 anos. E como você está se acostumando, iniciamos o programa Opinião Pública com a nossa aguardada e imperdível Resenha Livre, que também é protagonizada pelo nobre amigo e ilustre torcedor, e eu diria otimista vascaíno, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. Boa tarde, seja muito bem-vindo, ilustre companheiro, depois de algumas edições em que você evidentemente estava curtindo merecidas férias, e nessas ocasiões... Por conta da cerveja. Exatamente. Tivemos a oportunidade de realizar 2 edições muitíssimo interessantes, uma festiva ou de retrospectiva também, no final do ano e no início deste. É um prazer tê-lo aqui novamente para seguirmos nesta caminhada aí durante todo esse ano. 2019 de paz, luz, felicidade e muita coragem a todos. É o que precisamos. Coragem? Coragem. Sem coragem, aqui, olha. Se nós tivermos saúde, paz e coragem, está tudo resolvido. Não podemos perder a fé e a coragem em realizar aquilo que temos a obrigação de realizar. Muitas das vezes falta coragem, né, amigo? Exatamente, professor. Faltando a coragem, faltou tudo. Mas é um prazer estar de volta. Boa tarde, Gutinho. Boa tarde, Zuri. Boa tarde a nossa imensa audiência aí no festivo e aniversariante do mês, que é o Distrito de Conselheiro Paulino. Exatamente. E minha netinha Antonella hoje fazendo 5 aninhos, né? Que graças a Deus é a sobremesa da vida. É muito bom, é verdade. Professor, e sendo assim, qual a sua leitura sobre o 6º distrito? Conforme destaquei, aspectos históricos, aspectos econômicos, aspectos estratégicos, enfim, mas que mesmo com a sua pujança, que realmente é constatada inclusive pelo fato de que
o maior contribuinte para o PIB municipal, continua não tendo a devida atenção das autoridades públicas. E qual seria a alternativa que teríamos para justamente buscar o retorno das receitas que o 6º Distrito leva sempre aos cofres públicos? Olha, meu amigo, eu sinceramente, se eu for fazer um balanço aqui, eu digo para você que a minha relação com o conselheiro Paulino é do tempo do trem ainda. Tempo do trem. Mesmo não residindo aqui, pela profissão do meu pai, que era comissário de encomendas, e tinha vários clientes aqui em Conselheiro Paulino. Professor, para aqueles que não conhecem ou não conheceram a função, qual era a responsabilidade de um comissário de cargas? Meu pai fazia o intercâmbio comercial entre Nova Friburgo, Niterói e Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro, capital federal, né? Muitas das empresas, muitos dos comerciantes, por exemplo, pessoal que vendia mercadoria para o mercado da Praça 15, que abastecia o Rio de Janeiro, com a produção aqui do 6º Distrito, muitas das vezes o meu pai fazia esse trabalho comercial, não da entrega do material, mas a relação entre o vendedor e o comprador. Correto. E ele abastecia com as encomendas o comércio de Nova Friburgo, fazia trabalho de malote para as fábricas, principalmente a fábrica Itu, fazia muitas encomendas para a prefeitura de Nova Friburgo. Quer dizer, ele era um agente comercial que ia 2 vezes por semana à capital do Estado, à capital da República. E aqui em Conselheiro ele tinha alguns clientes, algumas pessoas para as quais ele prestava esse serviço. Quem contava muito essa relação, conversava muito comigo sobre isso, foi Barão, né? José Yuri Pinheiro, Barão, e seu Júlio, pai do Barão, que tinha uma movimentação comercial muito grande. Meu pai trabalhava e fazia essas encomendas para ele. Então a minha relação com o conselheiro era interessante, Zuri, que nós vínhamos aqui de ônibus, eu vinha com meu pai, e retornávamos de trem. Interessante, parece que era do ramal de Cantagalo, que passava próximo à hora do almoço, por aí, e aí nós retornávamos de trem. Como nós morávamos ali na rua Santo Inácio, no final do General Osório, eu descia na estação de cargas. Então, conheço o conselheiro, além de ser o caminho pela estrada de rodagem para a fazenda de meu avô, que ficava e fica, né, hoje de outros pertencem a outras pessoas, em Vargem Grande, município de Duas Barras, a caminho de Sumidouro. Então, sempre passando por aqui, depois eu vim lecionar no Colégio Rui Barbosa em 1975, e aí me fixei por aqui e pude assistir à evolução de Conselheiro Paulino, o crescimento que se deu, porque se você observar direitinho, o primeiro censo demográfico feito com o conselheiro como distrito foi em 1960. E foram apurados 2.000 habitantes naquela época. Então hoje nós temos, você anunciou aí, 40.000 habitantes, né? Ou seja, 20 vezes mais. Exato. Então o município cresceu, o distrito cresceu nos seus... São 4 quilômetros quadrados? 52 quilômetros quadrados. 52 quilômetros quadrados, isso aí. 52 quilômetros quadrados que cresceram 20 vezes. E nós não sabemos se a municipalidade estava preparada para isso, né? A atividade, o município deixou de ser agrícola, né? E passou a ser industrial, comercial, com uma forte atividade que nós observamos aqui, gera um recurso muito forte para os cofres públicos, tanto estaduais, federais e municipais, devido à questão dos impostos, e não tem o devido retorno. Se nós não tivéssemos um investimento dos 2 últimos governos aqui, até por conta da tragédia,
Governo federal. Tanto o governo federal quanto o governo estadual, nós estaríamos numa situação de total abandono. Total. Situação de caos. Total. Caos. Porque nem o governo passado... E eu vou dizer uma coisa para você. Nesse século XXI, é como se conselheiro não existisse para a prefeitura de Nova Friburgo. Não é possível tanto abandono, ruas sujas, bueiros entupidos, iluminação pública precária. E dentro desse sistema você traz para cá, e isso foi uma falta de pressão do prefeito Rogério Cabral à época, porque o distrito que mais sofreu com a enchente foi Conselheiro Paulino. Certamente. Aí você pega e traz um conjunto habitacional com 3.000 apartamentos, é isso? 2.250. 2.250 apartamentos para o local mais atingido. Eu não sou contra a construção dos apartamentos, não, mais do que necessário. Mas essa concentração poderia ser diluída em diversos pontos do município. Porque você vai agravar aquilo que já era grave. Tá? Então nós temos hoje situações complicadas, situação de trânsito, né? Situação de má conservação das vias públicas, devido a esse movimento que aumenta. Economicamente é bom? Lógico que é. Mais recursos econômicos para o distrito. Mas, infelizmente, tirando o governo do Estado e o governo federal, que fizeram os investimentos aqui por conta da tragédia, eu acho que nós não temos muito a comemorar, não. Infelizmente. Eu penso dessa maneira, não quero aqui criticar pessoas, o nosso lema aqui é discutir o que a gente está vendo. Gestão. E falta gestão, falta planejamento para Conselheiro Paulino. Você observa, por exemplo, que a Avenida Brasil começou a ser ampliada lá no final do século passado, quando foi feita essa abertura do Colégio Feliciano Costa até o Córrego Dantas, e depois parou ali. As vigas da ponte estão encostadas ali no muro do campo do Nova Friburgo. Vai fazer aí 8 anos que elas estão encostadas ali. Será que custa montar aquelas vigas, fazer a ponte direitinho com a sua elevação necessária para não fazer a retenção do rio, do Córrego Dantas, e aos poucos ir abrindo, dando outra alternativa de trânsito aqui pela cidade? Se não tivesse o prefeito Paulo Azevedo feito o asfaltamento da Estrada do Girassol e da Nossa Senhora do Amparo, nós teríamos um caos instalado aqui, porque são 2 vias de escape. Alternativas. E o que não acontece com avenidas ferroviárias, que a pessoa, que seria outra via, mas as pessoas estacionam dos 2 lados da pista. Já é uma pista estreita, porque ali era a linha do trem. O trem passava por ali. Então ela é uma via estreita. E não tem uma organização de estacionamento dos veículos. Então ela deixa de ser uma alternativa viável para fluir o trânsito. Então eu vejo, Zuri, uma falta de atenção do município. Eu, sinceramente, se eu fosse o prefeito de Nova Friburgo, eu teria transferido o gabinete para cá, para o distrito, para tomar medidas imediatas em relação a essa situação. Você quer ver uma coisa? Se vier pela Nossa Senhora do Amparo, no trecho ali do Prado, até próximo aqui ao Colégio Rui Barbosa, que dá acesso ao Rui Barbosa por ali. Se vier uma senhora com um carrinho de criança, ela tem que andar no meio da rua. A mesma coisa acontece aqui nos ferroviários, porque os automóveis estacionam nas calçadas. Exatamente. Isso qualquer um constata. O que é? Isso é falta de organização. Aí a pessoa vem com a criança, às vezes a criança no carrinho, outra a mãe segurando, e pelo meio da pista. É um negócio, o que é isso? É falta de organização. O município precisa se organizar nesse sentido. Eu diria também de fiscalização, né? De fiscalização. Você passa na Nossa Senhora do Amparo ou na Estrada do Girassol, as pessoas jogam lixo, entulhos, resto de obra, resto de sofá, jogam na beira da pista e a prefeitura que tem que tirar. A população também não colabora. Então, o que é isso? É falta de administração. Você tem que punir, não tem que jogar essas coisas.
A população tem que colaborar. Então, esse crescimento desordenado, essa falta de fiscalização, essa falta de estrutura, transformaram a Secretaria Especial de Conselheiro Paulino em subprefeitura, mas não mudaram a estrutura dela. Se você tiver hoje que der entrada num projeto de desmembramento de um lote, você tem que ir ao centro da cidade. Solicitar uma simples certidão, professor. Você tem que ir ao centro da cidade. Então é subprefeitura só para o nome, para ter um subprefeito, hoje uma subprefeita. Qual é a estrutura? Se você for aquele prédio ali, é a mesma do século XX. Exatamente. Está igualzinho. Está igualzinho. A mesma estrutura do século XX está ali. Aí você quer ver, eu dei uma ideia uma vez, mas, sei lá, tem hora que eu falo demais, tem que ficar quieto. Você quer ver uma coisa? Reformaram o Colégio Rui Barbosa, gastaram $1 milhão à época. Dólares? Fazendo a conversão. Sim. É o preço de um CIEP. Fizeram o Colégio Rui Barbosa, ficou essa obra pior do que era. Porque o Colégio Rui Barbosa antigamente era um colégio que ele tinha uma estrutura que você tinha luz dentro do colégio. Hoje você não tem. Iluminação natural. Iluminação natural. O colégio hoje ele é escuro, ele é mal cuidado, ele é mal tratado, é um prédio, uma obra mal feita. Daqui a pouco vão mexer e vão reformar de novo. Eu já vejo de outra, a minha visão em relação àquilo ali é a seguinte: se for mexer naquele prédio, vão mexer, não vai demorar muito, era transferir a subprefeitura de Friburgo para esse prédio adequar a uma repartição pública. Subprefeitura de Conselheiro. De Conselheiro. A subprefeitura de Conselheiro traz aqui para o Colégio Rui Barbosa, faz as adaptações para que você tenha uma representação de Secretaria de Fazenda, uma de Meio Ambiente, do protocolo, para facilitar a vida dos 40 mil habitantes de Conselheiro Paulino. E pega o Colégio Rui Barbosa e leva para... Você tira do colégio da beira da pista, que é extremamente perigoso. Sem dúvida. Extremamente perigoso essa quantidade de crianças na beira da pista. Quantos acidentes nós já tivemos? Condição temerária, professor. Temerária. E leva ali para Nossa Senhora do Amparo, do lado do Décio, ali tem um terreno atrás da UPA, que dá para fazer direitinho, adaptar um colégio ali. Do lado do Colégio Décio Monteiro Soares dá para fazer. E aí você vai deixar aquele prédio lá, onde está a subprefeitura, somente para a questão de oficina e transporte. Porque aquilo ali está errado também, Zuri. Você já viu uma oficina funcionar ao lado de bomba de gasolina? Não é extremamente perigoso aquilo ali? Também temerário, professor. Temerário. Então são coisas simples de fazer e que falta o quê? Boa vontade. Então fica aqui a sugestão do programa Opinião Pública. Acompanhamos a sugestão, professor. Para essas 3 intervenções simples do governo. Mas daqui a pouco você tem certeza, eles vão reformar o Colégio Rui Barbosa e vão manter o colégio ali. E vão deixar a subprefeitura lá só com o nome, porque 40 mil habitantes é a população do município, com estrutura governamental de bairro. De bairro. A estrutura que a subprefeitura de Conselheiro tem é a estrutura de administração de bairro, não é de administração de um distrito com 40 mil pessoas. Não estou falando da atual subprefeita, eu estou fazendo um balanço da coisa. É o que temos, é isso que o município devolve a quem produz, infelizmente. Agora, só lembrando, o prefeito é daqui, né? Pois é, professor. Não é tem isso? raízes familiares. Exatamente. Aqui, né? Com uma família bastante tradicional, e imaginávamos que, sendo eleito prefeito, teria um olhar diferenciado e destacado para o 6º Distrito de Conselheiro Paulino. Mas existe uma alternativa, professor, que nós abordaremos aqui, já no retorno do intervalo, até porque você voltou devidamente revigorado e bastante refinado nas suas observações. Esse período de recesso lhe fez bem, né? Olha, rapaz, todo recesso é saudável. Saudável. Né? É saudável. Você aproveitou da melhor forma. Mas eu gostaria de ter voltado com elogios.
né? Porque eu entendo que o governo fez a virada aí, a parábola dele voltada para baixo, com A negativo, atingiu o máximo, agora, né? Exatamente. Deveria estar tendo aí outras. Quer dizer, mudamos já 30 secretários, é isso? Mais do que isso, parece 32. 32 mudanças. 32 mudanças. Se fica aí o intervalo agora? Certamente. Fica para o nosso ouvinte pensar. Exatamente. Por último, você se submeteu a muitos incômodos nesse período de recesso? Ah, bastante. Bastante, professor? Bastante. Bastantes incômodos, mas... Por isso que você retornou bastante empolgado, estou percebendo isso. Sem dúvida, sem dúvida. Você está light, tranquilo. Tranquilo. Entendeu? Sem dúvida. Vida que segue. Vida que segue. Muito bem, depois do intervalo, continuaremos abordando os itens de pauta da nossa contundente Resenha Livre. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas confecções e facções, nos escritórios, estou cercado de amigos, nas clínicas e consultórios médicos e dentários, nas drogarias, nas barbearias e salões de beleza, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo. Este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, no seu rádio, em 87,7 MHz, assim como para o mundo inteiro, inclusive na Argentina, pelo site radioconselheirafm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. Cada vez mais eu estou surpreendendo. Anunciamos também que na próxima segunda-feira, o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e também transmitido pela internet, a partir de 22 horas, estará tratando da mente, do cérebro, que realmente, segundo assim era considerado antigamente, a máquina mais perfeita que temos conhecimento. Entretanto, sem manual de instrução. E aí a programação neurolinguística, que é uma técnica científica que trata do cérebro de maneira técnica, de maneira, eu diria, científica, aprofundada, estatística, tem sido desta forma assim analisado, estudado e conhecido. E na ocasião teremos um ilustríssimo convidado que sempre que comparece nos proporciona picos de audiência e que já há 6 anos sempre promove a abertura oficial das edições do programa Cidade Real. E desta vez também estará conosco compartilhando todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria e, sobretudo, simplicidade. Vale acompanhar com muita atenção. E queremos registrar já a partir deste momento a presença de um ilustre conhecido do 6º Distrito de Conselheiro Paulino, que integra, faz parte, representa uma tradicionalíssima família da nossa comunidade e que conhece como poucos fatos, histórias, acontecimentos e, sobretudo, as potencialidades do 6º Distrito de Conselheiro Paulino. E, sendo assim, queremos saudar e agradecer a presença do queridíssimo Gilson Kinusti,
É uma satisfação tê-lo aqui conosco para compartilhar os seus conhecimentos nessa edição, seu Gilson, em que estamos, de certa maneira, prestando uma homenagem simbólica ao 6º Distrito de Conselheiro Paulino, cuja criação aconteceu em 7 de janeiro de 1952. Portanto, estamos celebrando os 67 anos de criação. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Gilson Sobrinho Quinuste. Uma boa tarde a todos. Eu sou proprietário da Jardilândia Flores e Plantas Ornamentais Limitada, situada na Praça Lafayette Bravo, 29, Conselheiro Paulino. Eu venho aqui a convite do ilustríssimo senhor Zuri Maurer. Zuri Alvarez Maurer. Alvarez. Neto de José Alvarez Gomes. Conheci. Certamente. O dono da olaria do Prado. Primeira olaria de tijolos de barro de Nova Friburgo. Isso. Eu fui até o casamento da filha do Zé Alvarez, eu acho que essa é a sua prima, a Sara. Sara, tia. É sua tia, casada com meu primo. Exatamente. Zezinho. Exatamente. Morava em Niterói. Exatamente. Mas, enfim, o senhor estava falando sobre o seu histórico. A Jardilândia Flores, ela começou, foi motivo de uma tragédia que surgiu a Jardilândia. Eu não conhecia nada de flores. Eu comecei, eu era um produtor relativamente grande de alface. Eu só plantava 100 mil pés de alface por semana. 100 mil pés de alface por semana, professor Jorge? Fantástico. Eu copiei um pouquinho do Silvio Santos. Eu dei um 5 chambor ao meu sócio que estava plantando alface comigo. Eu prometi a ele que daria um 5 chambor, era usado, mas muito lindo. Eu, como tinha outros carros, eu falei assim, eu te dou esse carro se você firmar esses 100 mil pés de alface por semana. Então começamos a plantar no Panorama, em Banquete. A gente entrava pelo Rosário e tinha uma propriedade muito bonita chamada Panorama. É uma várzea linda, a água que vem da Pedra de Santa Teresa. É um córrego, é muita água. Então eu plantava alface, foi eu com meu sogro para lá para compramos esse sítio e começamos a plantar rosas, alface, alho. Fomos o maior plantador de alho do estado do Rio de Janeiro. Chegamos a colher 8 toneladas de alho. 8 toneladas de alho. É uma carreta. Então, chuchu era muita quantidade, repolho, era muita coisa de tudo. Chuchu eu tinha em 3 propriedades. Eu era pinto perto do meu pai. Meu pai foi o maior produtor de chuchu da América Latina. Da América Latina. Ele tinha, eu não soube, até hoje eu não soube que tivesse outra pessoa igual a ele na produção. Ele só tinha 400 sócios, 400 pessoas que plantavam chuchu a meia com ele. Então, em 9 propriedades, 2 em Conselheiro Paulino, uma ali na Praça de Conselheiro, que ia até o Rosa Branca lá em cima, outra na Fazenda Lais, 3 propriedades no Retiro e uma em São Miguel, muito bonita, muita produção de chuchu, e 2 propriedades em São José do Ribeirão, e uma fazendinha lá na Baixada, de 98 alqueires, tudo plano, com 3 rios dentro da fazenda, o Rio Apiaçu, Anil e o Caboclo. A produção era muito grande
era caminhões e mais caminhões de chuchu. Lá na fazenda era muito inhame, muito milho. Lá meu irmão chegou a fazer uma mini cidade na fazenda. Ele foi, os meeiros, os sócios de várias religiões, pedia para fazer a igreja. Então ele deixou fazer a igreja no núcleozinho e chegou a ter 7 igrejas. 7 igrejas. Então tinha restaurante, posto de gasolina, serraria, tinha posto médico, posto dentário, um bocadinho de cada coisa. E tinha uma mini cidade, mas era uma maravilha, produzia de tudo. Mas como meu pai foi para lá com meu irmão, meus 2 irmãos, o Tirso e o Joacir, meu pai, o nome dele, Lúcio Quinuste. Então ele começou a produzir muito chuchu. E na época do Natal, chuchu não dá dinheiro. Ninguém quer chuchu, porque quer leitoa e frango. Exatamente. E quando eles tinham que sair para pagar a fazenda, eles tinham que sair com caminhões e mais caminhões de mercadoria, e as estradas não comportavam, era chuva demais, que lá chove muito, em Cachoeira de Macacu. Logo que passa o rio Guapiaçu, entra 11 quilômetros na Serra Queimada. E como eles tinham muita produção, não tinha estrada, meu irmão, muito inteligente, ele fez uma balsa. Naquela época podia tirar madeira. Então tirou madeira, fez uma balsa grande, que cabia um caminhão de chuchu em cima da balsa. O rio Guapiaçu estava cheio, e botava aquela madeira cruzada e foram botando 400 caixas de chuchu, inhame, milho. Era o total de um caminhão de mercadoria em cima da balsa. E vinha descendo 11 quilômetros até chegar no asfalto, que não era asfalto na época. Aí atracava a balsa ali, aí cortavam bananeira e botava a mercadoria em cima da balsa, botava a mercadoria da balsa no chão, lá em cima das bananeiras. As caixas. E ele atracava com a corda forte, mas só que não tinha motor. O motor era 12 homens, era com bambu. Quando acabava de descarregar, tinha que levar a balsa outra vez para carregar lá em cima 11 quilômetros, e o rio com correnteza. Então iam os homens com bambu fazendo aquele espeque para subir pelo rio acima. Foi uma luta, foi muito grande. Agora o senhor comentou que por conta das circunstâncias migrou para a produção de flores com a Jardinlândia. Não, aí quando eu casei com a filha de João Siqueira e Dona Custódia. Só um momentinho, parece que temos um celular aqui sendo devidamente assinada, sem problemas. Prossiga. Então eu estava na companhia do meu pai, então nós estávamos comprando propriedade, meu pai tinha 9 filhos. 4 homens e 5 mulheres. 4 mulheres e 5 homens. Então, meu pai queria doar uma propriedade para cada filho. Mas naquele tempo, a gente tinha que ajudar a comprar. Não tinha esse negócio de moleza, não. A gente tinha que lutar, levantar de manhã cedo para conseguir. E quando nós conseguimos comprar o primeiro sítio, meu pai estava numa situação difícil, tinha 3 homens, Tirso, Joacir e Gilson, que sou eu, e minha irmã, que é Neuza. Então nós estávamos, eu tinha na época uns 13 anos, e então estava numa situação que nossa casa estava chovendo mais dentro da casa do que lá fora. E meu pai, com sacrifício, tinha um dinheiro para comprar uma propriedade no Retiro, e ele tinha 1.400.000 naquele dinheiro antigo. E ele falou com José Quinuste, que era irmão dele, trocando ideia, falou: José, o que você me dá uma ideia para mim fazer?
Eu tenho 1.400.000. Tem um sítio em Banquete que é muito bom para plantar chuchu. Falam que é ótimo para chuchu. E o que você me aconselha? Faço minha casa para os meus filhos tapar, que está chovendo. Quando chove, os filhos têm que vir tudo para o meu quarto, porque não, a casa inteira está caindo os pedaços. Ou eu compro o sítio e depois eu faço o telhado. Aí meu tio falou com ele, você tem gente para trabalhar, é melhor você comprar o sítio. Quando chover, passa as crianças tudo para o seu quarto. E vai fazendo assim até conseguir apagar. E ele falou assim, mas eu não tenho dinheiro para tocar a propriedade. Ele falou assim, não tem problema, eu financio para você e você vai conseguir. E a luta foi tão grande que a gente saía daqui de Conselheiro Paulino, nós não tínhamos carro, era canela, então tinha que ir para Banquete a pé ou pegar carona. Então eles estavam fazendo catete naquela época, e não tinha asfalto, um lamaçal só. Então a gente pegava carona no caminhão da companhia, que estava fazendo o asfalto de Bom Jardim a Conselheiro, e nós descíamos. Quando chovia, a gente naquela época não tinha nem dinheiro, não tinha nada. Eu só tinha 2 mudas de roupa, uma para trabalhar e outra para minha mãe lavar. Então a gente ia em cima daquele caminhão, sem nada para escorar a chuva, e de repente, aquele temporal, a gente chegava em Banquete, na direção do Retiro, e todo molhado, ainda tinha que andar 3 quilômetros molhado e trabalhar o dia inteiro molhado, porque nós tínhamos que pagar a propriedade, nós tínhamos que lutar. Tem gente que fala que hoje está difícil, naquela época acho que era bem pior. Muito mais. E quando meu pai, com sacrifício, conseguiu comprar 2 bicicletas, uma era para ele vir e outra para o meu irmão. E como ele não tinha dinheiro para comprar uma para mim, meu irmão me levava nos sábados até Banquete para apanhar o trem, o misto, que subia para a direção de Friburgo. Ele trazia carga e passageiro, 9 horas da manhã. Então nós tínhamos que ir correndo para apanhar o trem. Teve dia de chegar em cima da ponte de Banquete, o trem já estava apitando na estação. E meu irmão falava, olha, corre, vai de encontro o trem e pega. Ele não sabia nem se eu sabia pegar trem. E eu consegui, Copacabana, enfiar a cabeça de tanta vergonha. Mas tudo se passa. Passado poucos meses depois, veio a tragédia, acabou com a minha lavoura. O japonês me ensinou. Eu botei as bananeiras eu consegui rosa com 3,5 metros de altura, fiz um dos frigoríficos maior aqui de Friburgo, financiado pelo Banco do Brasil e pelo Bradesco. E então, quando eu levei, depois que passei essa vergonha, eu comecei a colher essa rosa que ninguém tinha igual, nem em São Paulo, nem em Barbacena, nem aqui. Sim. Aqui foi a virada por cima. Pois é. Aí, quando eu cheguei lá, eu fiz questão de mandar para esse senhor 300 dúzias de rosa, dessa de 1,20 metro. E quando esse português, quando ele viu as rosas lindas, eu tinha passado tanta vergonha que eu não fiquei na frente. Eu fiquei lá nos fundos, escondido, atrás dos outros. Aí ele foi e chamou o pessoal de São Paulo, já viram desse tamanho dessa rosa? Pessoal, nunca vi. Pessoal de Barbacena, já viu dessa rosa? Nunca vi. Pessoal de Friburgo, já viu dessa rosa? Essa rosa é do Gilson. Olha como é que a coisa mudou. Pois é, exatamente por conta disso, seu Gilson, também, depois desse seu relato bastante minucioso, bastante detalhado, e lhe parabenizamos pela sua memória, uma memória realmente bastante pródiga, que relembra de todos esses fatos com todos os seus pormenores.
nós faremos um pequeno intervalo e retornaremos falando sobre o conselheiro Paulino. Evidentemente que a sua história, da sua família, no que se refere sobretudo às atividades rurais, se confundem com a própria história de conselheiro Paulino. E nossa finalidade nesta edição é justamente prestar uma homenagem simbólica a conselheiro Paulino. Antes de concluirmos esta parte do programa, professor Jorge, vamos relembrar fatos, por vezes inusitados, que ficaram registrados na história da política, que, segundo é dito pela sabedoria, reza a lenda. Zuri, eu estou aqui encantado com a história do seu Gilson, que realmente merece todo o registro. E o Reza a Lenda de hoje também é uma coisa antiga. Ótimo. É uma frase do Ulisses Guimarães, saudoso deputado Ulisses Guimarães, quando perguntaram a ele já no seu 7º ou 8º mandato, não terem conhecimentos de participação de parentes dele na vida pública, ele que tinha sido tudo no poder. E ele aí respondeu o seguinte ao repórter: meu filho, o bom político geralmente é mau parente. É verdade, amigo. Muito bom. E após este imperdível momento de descontração, que também constará das memórias do ilustre professor Jorge Carvalho, e livro que está sendo produzido sob a competente orientação editorial da queridíssima professora Márcia Machado, tendo o título provisório de Nasci Desprovido do Medo. Aguardem por fortes emoções. Professor, temos notícias acerca da publicação? Está bem encaminhado. Eu acho que até o final de fevereiro a gente termina a produção e vamos partir aí para a edição. Tá ficando bom. Ótimo, temos certeza disso. Tá. E tem histórias também interessantes, né? Temos certeza disso. Temos histórias ali de... Porque tem algo que outro dia falaram comigo assim: esse livro seu tem que ter um subtítulo. Nem tudo que sei devo contar. É verdade, muito bom, até já. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas construções, nas oficinas, nos pontos de táxi, nos postos de combustíveis, nos supermercados, nas bombonieres, padarias, continua cercado por amigos, bares e restaurantes, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa. Fique tranquilo, este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado a partir de 14 horas, no seu rádio em 87,7 MHz, assim como também para o mundo inteiro, inclusive na China, pelo site radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora, disponível no Google Play. E na sequência do programa Opinião Pública, você continua comigo, Zuri Maurer, e com o professor Jorge Carvalho, que dará sequência a esta histórica conversa com o senhor Gilson Sobrinho Kinushi, que, através do relato da sua própria trajetória, também mostra
a evolução do 6º Distrito de Conselheiro Paulino, professor? É uma aula, né? Nós estamos aprendendo aqui um exemplo de vida, de aquilo que nós falamos no início do programa. A gente tem que pedir sempre a Deus saúde, paz, mas acima de tudo que não nos falte coragem. E coragem não faltou e não falta ao seu Gilson Knusto. Aí esse relato de vida dele é um relato, acima de tudo, de determinação e de coragem, né? Eu gostaria que ele falasse um pouco, se for possível, da história de Conselheiro Paulino ao longo do tempo, inclusive do como era a praça ali, os dois ramais, o ramal de trem para Minas, né, que é o ramal do Sumidouro, e o ramal de Cantagalo, que eles se dividiam, um passava na parte mais alta ali, ele relatava para a gente, eu lembro disso também, onde é a praça hoje, na realidade existia ali uma parte bem elevada que fazia a ligação praticamente da altura de que está hoje a igreja de Santa Terezinha com a propriedade da família dele. Então eu gostaria que o senhor fizesse um relato como é que o trem, só para as pessoas ficarem sabendo, a última viagem de trem aqui, a atividade do ramal da Estrada de Ferro Leopoldina na nossa região foi até o dia 16 de julho de 1964. A partir daí, ele foi extinto, apesar de haver a promessa política de que ele iria continuar. O então prefeito Vanor Tassara Moreira teria conseguido, via um deputado federal, o compromisso do presidente João Goulart de manter os ramais ferroviários da região, mas aí veio o golpe de 64, o João Goulart saiu, provavelmente esse deputado, que eu não me recordo o nome dele, deva ter sido cassado, o Vanor foi afastado da prefeitura e o ramal ferroviário acabou extinto. E com a extinção do ramal, então houve essa modificação, que eu gostaria que quem viveu contasse isso, como era aquela a praça, hoje a praça, e como está hoje, o que na realidade ocorreu. A Leopoldina era empresa, era inglesa, e ela passava em Conselheiro Paulino, tinha uma bifurcação, tinha o trem que vinha do Rio de Janeiro e em direção de Portela e Talcara, para aqueles cantos, e aqui em Conselheiro tinha uma bifurcação, que tinha uma chave da linha do trem, que era o divisor para poder, quando o trem ia para Sumidouro ou Porto Novo, ele entrava vindo de Friburgo, ele entrava à esquerda. Tinha a chave do trem, era uma manivela grande, e aí virava aquilo e vinha para Conselheiro, fazia a volta ali onde é os três irmãos, passava na Trilha do Céu, ia para Sumidouro. E o outro ia direto para Italcara. E eu cheguei a vir de trem, de Banquete até Conselheiro. E fui também, quando eu estava com 10 anos, eu fui para o Rio de Janeiro de trem. A gente naquela época usava um guarda-pó para a brasa não queimar nosso terno. Nem terno era uma coisa michuruca. Então, mas para não queimar a roupa. E o trem também nos servia muito, no meu tempo e do João Siqueira e de todos os floricultores de Conselheiro, que éramos 40, a gente levava as flores nos cestos e botava na estação, ali onde é o Big Blue hoje, e colocava, e o trem levava para Niterói e para o Rio as cestas de flores. E tinha o Alberto Pinheiro, que foi um grande produtor de flores, João Siqueira, Sebastião Luiz, José Siqueira, Siqueirinha, teve 40 produtores, não dá para falar todos. 40 produtores. 40 produtores. E ali aonde que é a Jardinlândia hoje, na praça, em 1964, passava essas duas linhas. Ali aonde é a Jardinlândia hoje,
o trem passava ali uma altura mais ou menos de uns 3 metros de altura. Para quem quiser saber, o ponto de táxi tem um elevadozinho ali, uma lançante ali, e lá na igreja tem outro lançante. Então aquilo fazia um aterro dali até na igreja. E a Jardelândia tinha uma passagem por trás dessa linha, e ali por cima dessa linha tinha a estrada que ia para Minas Gerais, passava por cima da linha, ali em frente à Jardelândia, e logo à frente descia. E como fizeram uma outra saída e tiraram aquele caminho sem avisar nada, coitado, o motorista veio e caiu lá embaixo na praça, porque não tinha aviso nenhum. Não machucou, mas foi feia a coisa. E depois que plainaram aquilo tudo, e aí voltando um pouquinho para a Jardelândia, e comecei com a rosa, eu plantei só 60 mil pés de rosa. E eu colhia por dia 1.000 dúzias de rosa. 1.000 dúzias? Todos os dias 1.000 dúzias. Foi aonde que eu, convidando um colega para ver se a gente fazia a festa da rosa em Conselheiro, fazer o tapete de flores em cima do jardim e na igreja, esse colega, ele falou assim, isso aí quem tem que fazer é a prefeitura. E eu ia na prefeitura, na época o prefeito era Alencar Pires Barroso, me atendeu muito bem e falou assim, olha, dinheiro eu não tenho para te dar. Eu falei, também não quero dinheiro, eu quero mostrar o que nós estamos jogando fora. Eu queria mostrar para turista vir para Friburgo. Eu estou jogando 1.000 dúzias de rosa todos os dias fora. No carnaval, ninguém quer rosa, quer leitoa e frango. Natal. Não, no carnaval, perdão. No carnaval. Natal vale muito dinheiro. Exato. Aí no carnaval, ninguém queria rosa. Então os funcionários estavam jogando 1.000 dúzias de rosa por dia. E nesse período de carnaval tinha 10.000 dúzias pisoteadas por pé dos funcionários, que não tinha valor. Aí eu quis transformar isso em turismo. Eu falei com Alencar, eu queria doar 10.000 dúzias de rosa para fazer a festa. Então ele me arranjou palanque e foi uma festa linda. E conseguimos fazer por 8 anos essa festa. Tinha licor de rosa, pétala de rosa cristalizada, tinha o trenzinho para levar as meninas lá no cônego, fazer a volta. No portão da Jardelândia foi feito um arco, e esse arco foi escrito com botões de rosa, Jardelândia, e na parte de trás, que bom que você veio. E era uma festa maravilhosa. Então, com essas 10.000 dúzias, deu um problema em 1969, morreram em Friburgo 69 pessoas por chuva. Não é a primeira vez que vinha chuva. E eu estava com a festa pronta. Eu tinha feito 100.000 panfletos. A Jardelândia estava com 300 corbeles de rosa. Estava tudo pronta e de repente não houve a festa. Quando eu estava na Secretaria de Turismo, o José Luiz do cartório, que era o secretário de Turismo, eu quando estava com 7 repórteres, uma pessoa chegou e gritando, que me pegou no braço, moço, manda um trator tirar a parede que caiu em cima do meu pai. Eu falei assim, Zé Luiz, pede uma pessoa. E a chuva não parava. Aí o repórter me perguntou, o senhor tem coragem de fazer uma festa com tanta gente morrendo? Eu falei assim, olha, as flores vieram para a alegria, eu não queria para a tristeza, mas já que veio a tristeza, se tiver uma entidade de caridade que pegue essas 10.000 dúzias de rosa e distribua em Friburgo para a reconstrução dos lares destruídos, para sepultamento dessas 69 pessoas, eu dou as 10.000 dúzias de rosa. E veio o rótulo, foi uma coisa maravilhosa. A máquina
limpava os espinhos da rosa, não dava tempo. Era 6, 8 carros carregando rosa. O outro foi tão feliz que foram nas fábricas que estavam em evidência, estava aquele movimento tremendo, e ele foi na Renda, na Filó, na Ipu, que tinha muita gente trabalhando, e vendeu as rosas para a reconstrução dos lares destruídos e para o sepultamento dessa gente. Eu não quis nem saber quanto que foi, eu só fiz minha parte. E foi uma festa maravilhosa. No ano seguinte, eu continuei, houve o desafio que ninguém tinha competência, e eu fiz 8 anos. Então, ali, a Jardilândia Flores, quem quiser, hoje eu faço a minha parte também. Eu dou aula de orquídea. Exatamente. Quem quiser aula de orquídea pode ir lá, que tem aula de graça. Eu já tenho uma orquídea que me acompanha há 44 anos. Orquídea não é difícil. Eu fazia feira e levava 1000 dúzias de rosa para a feira, e eu falei com os colegas, vamos doar essas rosas para as madame que compram alguma coisa conosco. Aí ele falou, você vai estragar a freguesia. Eu falei, não, a gente dando que você recebe. Eu vendia o pé de alface, cada senhora que me comprava um pé de alface, eu dava um botão de rosa. Muito bom. E foi assim que eu criei a Jardilândia. Muito bom. Professor Jorge, é uma história de sucesso e que mostra as potencialidades do 6º Distrito, né? Da mesma forma que a família Quinucci tem essa trajetória de sucesso, e inúmeras outras famílias também tradicionais aqui no 6º Distrito. Sem dúvida, o 6º Distrito é pródigo nessa caminhada, na construção de pessoas e de famílias que tiveram aí uma participação, e tem até hoje uma participação importante no desenvolvimento que transforma, você vê a transformação de um distrito agrícola num distrito hoje comercial e industrial e que é o carro-chefe da economia friburguense. Muito mal tratado, muito mal olhado, coisas acontecendo, como por exemplo agora eu recebo aqui o extrato contratual de um aluguel de um imóvel do conselheiro Paulino, tá? Por parte da prefeitura. Será que está pagando esse aluguel para a implantação de um centro cultural? Até agora parece que não está funcionando. Não está funcionando. Mas naturalmente que o aluguel está em vigor. Quer dizer, são coisas que nós ficamos tristes aí de ver. Até porque você observa, Zuri, que ao longo do tempo nós tivemos uma evolução esportiva grande, conselheiro Paulino. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Ali o que era o campo do Pastão transformado num mini estádio, que poderia até ter um investimento maior, sistema de iluminação, para que você tivesse uma atividade maior. Você tem ginásio esportivo, tem a quadra da escola de samba, tem os campos do Nova Friburgo Futebol Clube. Então, tudo isso com pouca participação do poder público. A gente lamenta muito. Você teria que ter aqui uma atividade, um planejamento, melhor dizendo, uma atenção maior, uma dedicação grande para retribuir e devolver a Friburgo aquilo que conselheiro, devolver a conselheiro aquilo que conselheiro entrega aos cofres públicos estaduais, municipais e federais. A gente fica triste com isso, lamentamos muito, porque você observa o seguinte, até um ensino universitário nós já temos hoje aqui. Exato. Não é? Com o Cefet. Nós temos uma outra situação que me chama muita atenção. A prefeitura no governo do Paulo Azevedo, no primeiro governo, desapropriou aquela área para que o SESI construísse aquele complexo esportivo, já na divisa do centro da cidade com o Conselheiro Paulino, mas que todos nós entendemos que é Conselheiro Paulino. Na verdade não é o primeiro distrito, porque a divisão é naquele córrego que desce do Morro das Contas. Exatamente. Não é? Mas é uma área
que serve ao Conselheiro Paulino. E aquele complexo esportivo não tem utilidade. Você tem um campo de futebol com a pista de atletismo, um ginásio de primeira qualidade, ginásio de primeiro mundo, com uma estrutura confortável, bem estruturado. Um ginásio poliesportivo. E nós vivemos num país pobre, que não pode se dar o luxo de ter um equipamento desse, que não é utilizado pela comunidade, não é utilizado pela própria indústria, já que o SESI é um órgão ligado ao sistema industrial. As escolas do município, as escolas públicas, também não fazem uso desse espaço. E essas atividades, tanto culturais quanto esportivas, quando são executadas em horários divergentes da frequência à sala de aula, você dá praticamente uma atividade o dia inteiro à criança. Porque se o menino pratica o esporte na parte da manhã, à tarde ele vai para a sala de aula e vice-versa. Se ele está na sala de aula da parte da manhã, à tarde ele pode estar na atividade esportiva ou na atividade cultural, ou seja, ele não está na rua. Ele não estando na rua, ele não está exposto aos diversos perigos que nós não vamos falar aqui, que não é problema nosso, é competência da polícia apurar essas coisas. Mas quanto menos crianças na rua, melhor o futuro delas. Então, com todos esses equipamentos que nós temos aqui em Conselheiro, nós não estamos vendo, eu estou falando Conselheiro, mas em toda a cidade. Se você for em Olaria, é a mesma coisa. Tem diversos equipamentos esportivos e culturais lá que não são utilizados da maneira que deveria. Então, quanto mais atividade der às crianças, melhor é o futuro delas próprias e do nosso município. Não é verdade? Sem dúvida. Também temos que registrar uma ilustre participação que nos remeteu uma mensagem de áudio acerca do distrito de Conselheiro Paulino. O ilustre companheiro Edmilson Lima Schneider, figura das mais conhecidas, muito ligado às causas artísticas, culturais, coordenador inclusive de algumas cadeias produtivas e que, evidentemente, sempre procura enaltecer as virtudes do nosso distrito. E sendo assim, queremos também registrar a sua participação nesta edição simbólica de homenagem ao 6º Distrito de Conselheiro Paulino. Boa tarde, Zuri. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Conselheiro FM. Agradeço aí pela participação no programa Opinião Pública. E aproveitar para dar os parabéns ao programa, né, Zuri? Na segunda-feira passada, 7 de janeiro, nosso distrito completou seus 67 anos de fundação, que na verdade foi elevado à condição de distrito a antiga fazenda da Ponte de Tábuas. Com o decreto-lei número 1428 de janeiro de 1952, o governador Amaral Peixoto cria o distrito. Quero enviar meus parabéns a este grande distrito, o 6º de Nova Friburgo, que atualmente, com uma população de aproximadamente 60 mil habitantes, contribui com 56% da arrecadação do município de Nova Friburgo. Aproveito para estender um abraço a toda a população, às nossas empresas, aos guerreiros empresários que a cada dia determinadamente mostram a nossa força. Sei que o maior desafio de hoje é a valorização da própria história através da própria população local. Ganharmos visibilidade de força e liderança social-política, ou político-social. Parabéns, conselheiro. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Realmente, palavras de sinceridade e conhecimento da região que mora, que habita, que trabalha e, sobretudo, que também enaltece através do programa que apresenta na Rádio Conselheiro FM todas as quintas-feiras, a partir de 12 horas, e que tem por nome A Voz da Comunidade. Edmilson é um companheiro bastante solidário, bastante fraterno, muitíssimo educado e que tem se dedicado com louvor às causas culturais. Não obstante que, certamente, brevemente, irá assumir
à presidência da Associação das Colônias Friburguenses. Ele que faz um trabalho exemplar na gerência, na condução, na coordenação do Centro Cultural Teuto Friburguense. E você que está nas agências bancárias, nas repartições públicas, nas igrejas e templos religiosos, nas creches e escolas, nas portarias dos prédios, em sua casa, continue cercado por amigos, muito bom, nas floriculturas ou mesmo no trânsito, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo, este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, no seu rádio, em 87,7 MHz, assim como também para o mundo inteiro, inclusive no Senegal, pelo site radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. Anunciamos também que na próxima segunda-feira o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e também transmitido pela internet a partir de 22 horas, estará tratando do cérebro com técnicas científicas conhecidos através da programação neurolinguística. Realmente um programa absolutamente imperdível, até porque o ilustre convidado que sempre comparece abrindo a temporada de edições do programa Cidade Real, sempre o faz de maneira brilhante, competente, sobretudo com muita simplicidade, o que torna ainda a edição ainda mais atraente. Vale acompanhar com muita atenção. Querido Gilson Kinucci, estamos já na reta final do programa. Certamente o senhor teria muito ainda por contar, poderíamos fazer um programa aqui de o dia inteiro, lhe ouvindo com as suas histórias absolutamente, eu diria, emocionantes, inclusive, como podemos observar aqui no seu relato. Mas neste momento em que Conselheiro Paulino completa 67 anos de existência, ocorridos em 7 de janeiro de 1952, data que poucos, inclusive, conhecem, mas nós estaremos aqui difundindo cada vez mais esta ocasião. Conselheiro Paulino que foi formado por terras desmembradas do 1º Distrito Centro, 2º Distrito Rio Grandino e 4º Distrito Amparo, tendo sido criado, conforme disse aqui algumas vezes, pela Lei 1428, com a sanção do então governador Hernani do Amaral Peixoto. A denominação do distrito foi dada em homenagem a Paulino José Soares de Souza, conhecido como Paulino de Souza, proprietário rural e político brasileiro, filho de Paulino José Soares de Souza, Visconde do Uruguai. Queremos a sua manifestação acerca do futuro do 6º Distrito. O senhor que certamente ainda estará conosco durante muito tempo, inclusive faz aniversário no próximo dia 19 de janeiro, celebrando 82 anos de existência, ou seja, rumo a 100 anos, estará aqui certamente nesta ocasião relembrando ainda mais fatos históricos. Mas quais são as suas aspirações, expectativas para Conselheiro Paulino? Conselheiro tem muitas áreas ainda para crescer, para o lado da Fazenda Laje, tem muita extensão para lá ainda, e o futuro ninguém segura, né? Então a tendência é melhorar, né? E aqui era a terra das flores, hoje é de confecções, e isso está sempre, tem inovações, então a gente não pode ficar parado no tempo. Nós também mudando um pouquinho. Sim. Em 16 de maio, nós colocamos, produtores de São Paulo também que me ofereceu,
e os daqui também, nós colocamos na Praça de Friburgo, em frente ao turismo, 175 orquídeas, colocamos nas praças. Se todo mundo pudesse colaborar, botar um pouquinho, nosso perfume da nossa paisagem, que seria bem melhor. Não tenha dúvida disso. Nós vamos ainda ouvi-lo nas suas considerações finais, mas, professor Jorge, queremos a sua manifestação acerca das expectativas para Conselheiro Paulino. Nós que residimos aqui, temos as nossas raízes aqui, trabalhamos aqui e temos um carinho muitíssimo especial acerca dessa região que, conforme eu sempre digo, continua sendo maltratada e desprezada pela administração pública já há algumas gestões. Quais são as expectativas, quais são as possibilidades, quais são as alternativas para que Conselheiro Paulino realmente tenha o seu valor reconhecido e definitivamente consolidado? Você não tem uma pergunta mais fácil? Se você quiser, você pode responder na próxima edição. Temos uma semana. A edição é de que número do programa? Essa de hoje, 26ª. 26ª. Aí agora eu vou te devolver a pergunta. Em 26 edições, o que melhorou em Conselheiro? Só no tempo de realização do programa. Quer dizer, então, essa pergunta que você faz, ela é pertinente, mas ela é difícil de responder. Porque quais são os compromissos dos políticos em exercício de mandato? Porque eu já exerci vários mandatos. E a pessoa tem que entender que um dia ele não exerce mais o mandato. Sem dúvida, sem dúvida. O mandato é temporário, assim como é a vida. Um dia se morre. Muito bom, professor. Então você tem que passar e marcar a sua gestão. Você tem que passar como vereador, marcar aquilo que você solicitou, como vice-prefeito, como prefeito. E o que eu estou vendo, as pessoas querem passar desapercebidas. Parece que... Sem compromisso. Difícil isso, é muito difícil. Porque se não houvessem recursos, é um distrito que gera os recursos. Exatamente. Uma parte tem que vir para cá. Uma parte tem que ser delineada para atender as situações que nós precisamos aqui. Tem coisas acontecendo aí, tem assalto à luz do dia, né? Em Conselheiro tem coisas que o distrito vai crescendo, os problemas vão aparecendo, mas você tem que enfrentar os problemas e partir daquilo que já existe. Não há necessidade de inventar a roda. A roda já foi inventada há muito tempo. Desde a sua existência. Não é? A roda já foi inventada. É você usar a roda para resolver os problemas. Eu entendo e gostaria muito que o prefeito Renato Bravo transferisse seu gabinete para cá, para Conselheiro, pelo menos por 30 dias. Uma ótima sugestão. Transfere o gabinete para cá, coloca aqui o seu secretariado em Conselheiro e parte para soluções. Força-tarefa. Não é? E depois faça isso dentro do Hospital Raul Sertã. A administração tem que aparecer, ela não pode ficar apagando incêndio. Então, Zuri, a sua pergunta é muito difícil de responder, sinceramente, muito difícil. Sim. Eu acho que ao tempo todo em que eu lecionei, eu não fiz pergunta difícil para meus alunos assim, não. Agora, professor, nós já evidentemente estamos na reta final, temos aqui mais 5 minutinhos. Podemos até, nesta edição, que é uma edição histórica, entendermos que talvez a alternativa fosse a emancipação do distrito de Conselheiro Paulino. E você, em algumas edições anteriores, lançou um teaser, que nos meios de comunicação também pode ser conhecido como provocação, com essa proposta. Em termos de provocação mesmo. Exatamente. E o distrito, segundo nós estamos apurando, tecnicamente, juridicamente, reúne as condições para a sua emancipação. Vale analisar, vale ponderar, vale considerar, reunir todos os interessados para que se pense em algo realmente que possa dar autonomia
a conselheiro Paulino e o retorno dos recursos que são destinados para os cofres municipais, estadual e federal. Talvez fosse uma alternativa, exemplo do que aconteceu com a cidade fluminense de Macuco, cujo ilustre representante está conosco aqui neste momento, operando aqui tecnicamente o programa, em que, dado momento, buscou a sua emancipação de Cantagalo. Rio das Ostras. De Cordeiro, desculpa. Rio das Ostras. Rio das Ostras. E tantas outras. E tantas outras. Búzios. E aí nós temos uma série de cidades. Então, só para concluir, professor, é lógico que é um processo lento, gradual, não é simples. Talvez estejamos lançando tão somente a semente para que daqui a uma década isso aconteça, mas talvez fosse a ocasião de começarmos a reunir pessoas interessadas pela emancipação de Conselheiro Paulino, que reúne, segundo nós já apuramos, com conhecedores da matéria, Conselheiro dispõe os pré-requisitos técnicos para que este processo aconteça. Não é simples, não é fácil, obedece inclusive todo um rito, mas Conselheiro Paulino reúne essas condições. Por favor. Pois é, mas nós lançamos isso aqui até em tom de protesto, né? É uma forma de você protestar pelo abandono. Mas seria muito mais simples, muito menos dolorido, muito menos, a questão financeira seria muito melhor aplicada na melhoria daqui da atenção. Porque se fizer a emancipação, que tecnicamente é possível, nós teremos uma série de despesas com implantação de Câmara Municipal, de situações, o governo do Estado vai ter que fazer um fórum, né? As questões de saúde, então as despesas seriam muito maiores. O desafio que a gente lança puxa vida, eu acho que é a primeira vez que Friburgo tem um prefeito de Conselheiro Paulino. É a primeira vez na história. Jorge Muniz da Silva também já esteve. Jorge Muniz também. Na condição Mas de o Jorge foi temporário. Por 9 meses. O Jorge foi uma situação que, se você olhar nos 9 meses do Jorge Muniz, ele fez mais do que o Renato em 2 anos até agora. Muito mais. Se você olhar as obras que foram realizadas, a atenção que o Conselheiro Paulino teve naqueles 9 meses, que foi um mandato tampão. Eu estou dizendo, o que eu quero dizer é o seguinte, é a primeira vez que Friburgo elege um prefeito de Conselheiro Paulino. Certamente. Né? Então ele foi eleito por 4 anos. Certamente. E esse gabinete de gestão nunca veio para cá. O secretário-geral da prefeitura também é com raízes em Conselheiro. Tradicionalíssima família. Que é o nosso amigo Gilberto Salarino. Exatamente. Então são duas pessoas que têm história política com vínculos em Conselheiro. Então por que nós continuamos abandonados assim? É o desafio que eu deixo. Eu respondo a sua pergunta dessa maneira. Aí qual é a solução? Emancipar seria um protesto. Eu vejo dessa maneira. Conforme eu disse, professor, é uma alternativa, não sendo evidentemente a única. É um processo lento, é um processo trabalhoso, é um processo que representa custos, inclusive, das mais diversas naturezas, mas inúmeros outros municípios no estado do Rio de Janeiro, e que em alguma edição posterior iremos elencar, também buscaram essa alternativa como forma de resgatar o seu valor e, sobretudo, permitir à população, aos moradores, melhores condições de vida. Encerramos aqui a nossa jornada, prometendo retornar na próxima quarta-feira, sempre às 13 horas, agradecendo o profissionalismo de José Augusto, no comando técnico da Rádio Conselheiro FM, assim como a parceria indispensável da emissora neste projeto de informação de utilidade pública. Assim como queremos render as nossas homenagens e também agradecer
o carinho, a atenção e a deferência de Gilson Sobrinho Kinushi, desde o momento que o convidei, comparecendo aqui, compartilhando conosco a trajetória da sua família, que se confunde com a trajetória do próprio distrito. Com as suas despedidas. A todos uma boa tarde, tudo de bom, um feliz ano novo, com muita paz, saúde, tudo de bom. Muito obrigado, sobretudo porque em 2 ocasiões tive a oportunidade de confirmar a sua emoção. E a emoção é algo que move a vida. Parabéns já antecipadamente pelo seu aniversário no dia 19 de janeiro. Que Deus continue lhe abençoando e protegendo juntamente com todos os seus familiares. Queremos tê-lo aqui por muito mais tempo. Também agradecemos e destacamos os comentários sempre precisos, corajosos e que por vezes incomodam do professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense, com as suas despedidas. Até a próxima, se Deus quiser. E ele há de querer. Especialmente sua motivadora audiência, nesta ocasião representada sobretudo pela comunidade de Conselheiro Paulino, a quem rendemos também as nossas homenagens, pela sua determinação, pela sua vontade de realmente transformar essa região num local cada vez melhor para se viver, trabalhar e também se divertir. E obviamente que nesse seleto grupo temos a valiosíssima audiência do público feminino. Muito bom. Como tem beijos nesse programa, né? Como se distribui beijos. É melhor se distribuir beijos do que tapas. Me lembrando aqui do título de uma inesquecível canção. Aqui sempre teremos opinião e será pública. Que Deus proteja o pujante, sofrido e maltratado distrito de Conselheiro Paulino, que nesta ocasião merece os nossos parabéns, merece a nossa reverência e a nossa homenagem. Boa semana, Nova Friburgo. Programa Opinião Pública. Apresentação de Zuri Maurer com análises de Jorge Carvalho. Produção e realização da Rádio Conselheiro FM. Agradecemos a sua audiência e até a próxima edição.